Já parou para pensar no poder da agilidade, na capacidade de se adaptar às mudanças? De maneira geral, a agilidade e a capacidade de adaptação são habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Em um mundo em constante transformação, quem é capaz de se adaptar rapidamente tem uma grande vantagem competitiva. E a Bosch, como uma tech company, considera esse tópico super importante. É por isso que a gente vai trazer esse tema aqui ao Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e te convido para bater esse papo comigo hoje. E para discutir comigo, claro, sobre um assunto tão importante, que é a agilidade e a capacidade de se adaptar às mudanças, eu, como sempre, convidei especialistas no assunto. Para começar, está aqui comigo o Paulo Botelho, que é diretor de transformação ágil da Bosch. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Muito bem-vindo aqui ao podcast, ao Bosch prazer. Talks. Ótimo. E comigo também está o Edivandro Conforto, Head of Business Agility da Accenture. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigado a vocês e um prazer estar aqui nessa parceria para falar de um assunto que é apaixonante. Bom, para a gente dar então um pontapé inicial aqui na nossa conversa, é sempre legal a gente partir de dados para depois começar a nossa reflexão e a ampliar o assunto. Eu tenho aqui comigo um estudo que foi realizado pela McKinsey. 70% das empresas que incorporam o conceito de agilidade em seus processos têm mais chances de estar entre as líderes de mercado na sua indústria. De acordo com o levantamento, essas empresas têm uma vantagem competitiva significativa sobre as empresas que são menos ágeis. Isso ocorre porque as empresas que aplicam o conceito de agilidade conseguem responder mais rapidamente às mudanças do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento antes dos seus concorrentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Paulo. Como é que a gente pode definir esse conceito de agilidade e a capacidade de se adaptar a essas mudanças? Bom, primeiro eu queria dizer que a agilidade é um ecossistema, é uma coisa muito ampla. E aqui eu vou fazer um recorte em modelos de solução ágeis, que é um recorte dentro desse universo tão grande. A gente tem as soluções para os problemas das indústrias. Então, dependendo de cada tipo de problema que ela tem, ou inovação, ela aplica uma solução. E aqui eu vou falar de um tipo que é o Scrum, que é o mais conhecido dentro das soluções ágeis, que alguns falam que é uma ferramenta, outros falam que é um framework. Aqui tem muita liberdade nisso, embora às vezes um livro diga de uma forma, outro diga de outra. Mas o que isso quer dizer? É uma metodologia mais adequada para ambientes chamados complexos. E o que é um ambiente complexo? Via de regra, é onde há um volume de imprevisibilidade, incerteza, ambiguidade, volatilidade muito grande. Então, nesses ambientes, é propício, é mais adequado se aplicar, então, uma metodologia chamada ágil. Então, dentro disso, ela tem uma série de regras, vamos chamar assim, são protocolos, para que as pessoas possam se utilizar dessas regras, né, para que haja uma comunicação mais eficiente, eficaz dentro desse ambiente chamado, então, complexo. Então, é por aí que começa a nossa conversa. O que você acha, Edivandro? Por aí mesmo, Edivandro? Eu costumo dizer que, assim, se a gente partir do ponto do que é agilidade ou business agility, eu estudei o assunto por vários anos, então fui a fundo tentar entender primeiro onde é que surgiu o conceito, né? Essa disciplina é uma disciplina de qual indústria, se é que tem uma indústria. E aí, nos meus estudos, nos meus trabalhos, inclusive com empresas, eu cheguei à seguinte conclusão: nós estamos falando de uma competência. E como qualquer competência, a gente depende de ferramentas, de processos, de pessoas, que no final do dia vai dar um desempenho, né? Então, como o próprio estudo indicou, as empresas que realmente conseguem fazer isso no nível mais estratégico, não só em um time, lá numa área específica, conseguem se diferenciar, conseguem identificar problemas muito antes dos seus concorrentes, conseguem identificar riscos, oportunidades. Então, para mim, voltando à agilidade, eu separo no que eu falo dos 3 As da agilidade. Você precisa ser capaz de antecipar tendências, né, ou riscos ou oportunidades, então olhando a empresa como um todo, olhando um projeto que você está olhando se vai conseguir entregar no prazo e etc. Então, você tem vários níveis, né, que você precisa olhar isso. Você precisa ser capaz de se adaptar. De nada adianta uma empresa identificar uma tendência, e nós temos casos aí que a gente pode
esmiuçar depois na história, que identificaram tendências, mas não conseguiram se adaptar, não conseguiram desenvolver uma solução ou não conseguiram entregar um valor para aquela oportunidade ou para aquela necessidade. E o último, e mais não menos importante, que por vezes é taxado como algo negativo, né? E o pessoal até diz, agilidade não é só velocidade. Eu discordo, porque hoje, no mundo que a gente vive, conectado, onde você tem acesso à informação, né, na ponta dos seus dedos, no seu celular, onde você talvez não precise fazer um curso de 4 anos para você aprender uma nova competência, velocidade é crítico. Então, se a empresa cair naquela falácia de que eu não preciso ser ágil e agilidade não é só entregar mais rápido ou não fazer as coisas mais rápido, mentira. Porque ela realmente vai cair num problema de que os seus concorrentes estão fazendo mais rápido. Vai perder um bonde ali. Vai perder o bonde. Aí é uma decisão estratégica. Bom, eu posso ser o criador ou o seguidor que você quer ser. Tem empresa que quer ser follower. Meu concorrente vai lá, cria, eu copio. Tem empresa que fala, não, eu quero desbravar novos caminhos. Então aí, provavelmente já antecipando uma das suas perguntas, a agilidade ela não depende de um método exclusivamente, ela é uma competência e ela tem vários níveis, várias gradações. Então, Paulo comentou de um framework que, assim, funciona muito bem no nível de projeto. Agora, você não consegue adotar Scrum para a empresa inteira. No nível estratégico, por exemplo. Tem Sim. outras ferramentas, outras competências que você vai precisar. Agora, ouvindo vocês dois falando, eu que não sou executiva, fico fazendo um paralelo com a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Vocês acham que esses conceitos se aplicam também na vida pessoal? Bom, começa com a vida pessoal, né? E depois é que vai. Não só se aplicam, eles têm início ali. Como diz, uma competência, é intrínseca ao ser humano. A agilidade é intrínseca, porque, sinteticamente, seria uma combinação virtuosa entre velocidade e flexibilidade. Tem gente que é rápido e não é flexível, tem gente que é flexível e não é rápido. Quando existe essa comunhão de velocidade com flexibilidade, aí você está na seara da agilidade. Esse é o diferencial. Porque como a coisa é tão turbulenta, hoje em dia, né, existem inúmeros eventos que estão acontecendo agora que podem mudar o final do nosso podcast aqui, por exemplo. Então, como é que você faz isso, né? Claro, com muita competência, né, porque tem que estudar, tem que exercitar, tem que ter habilidade. E é um aprendizado contínuo, né? É o lifelong learning que a gente chama na Bosch, né? Você tem que estar treinando permanentemente. Porque é aquela história, né? Diz que quando eu sabia todas as respostas da vida, a vida trocou as perguntas, né? Então é por aí. Então a gente tem que estar sempre preparado e fazer essa comunhão harmoniosa. Nem mais uma, nem mais outra. É o equilíbrio dinâmico que dá, então, a agilidade. Gente, voltando para o nosso tema central aqui, você queria acrescentar alguma coisa, Edivandro? Acho que ele falou tudo. Achei que você estava querendo acrescentar, mas voltando então aqui para o nosso tema central, por que as empresas precisam da agilidade nos seus processos? Para completar essa pergunta, recentemente também, uma pesquisa inédita patrocinada pela Accenture, com o foco nas empresas brasileiras, indicou que os principais fatores que motivam a busca pela agilidade nos negócios estão, primeiro, necessidade de adaptação a novas práticas de mercado. 2, necessidade de impulsionar e acelerar a inovação. E, em terceiro lugar, o avanço da transformação digital. Você podia comentar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, Edivandro? Posso, assim, eu fiquei muito feliz de conseguir fazer essa pesquisa e ter o patrocínio da Accenture. A gente fez em parceria com a IDC, a International Data Corporation. E eu acho que a motivação de fazer a pesquisa no primeiro momento foi que a maioria dos estudos nesse tema, eles vêm de fora do país. Ou são estudos feitos, né, por norte-americanos, empresas norte-americanas ou até europeias. E aí o recorte para a América Latina e para o Brasil especialmente, ele é muito pobre. Então eu falei, puxa, e os meus clientes perguntavam, né, puxa, como é que está meu vizinho aqui em termos de agilidade? Eu não sei. Não tem como Faltava saber. esse dado. Faltava esse dado. Então aí a gente fez o estudo. E o estudo foi um estudo bem aberto para poder realmente capturar um pouco de várias nuances, né?
A gente fez ele com níveis executivos tanto de tecnologia quanto de negócios, até para ter um viés mais misturado, né? Não ter um viés, na verdade, mas ter uma ideia mais, uma narrativa mais misturada, uma percepção um pouco mais heterogênea. E o foco foi entender, primeiro, como é que elas enxergam agilidade, segundo, como é que elas implementam, quais são os fatores críticos de sucesso ou desafios e quais são os benefícios, né? Então, foram 218 empresas e aí a gente pegou alguns dados bem interessantes, né? Embora a gente achasse que o Brasil ele estava a reboque de outras localidades no Brasil, tem muitas empresas que começaram iniciativas de Business Agility. Qual que é a pegadinha aí? Muitas delas não estão na escala que precisariam. Então, assim, ter uma iniciativa de Business Agility não quer dizer que a empresa é ágil. Esse é o primeiro mito, né? Que a gente, não, mas a gente usa Scrum aqui, tá? Mas isso não quer dizer que sua empresa é ágil, né? Vamos separar muito bem isso. E aí o estudo pegou essas nuances e identificou algumas das motivações. Eu acho que a palavra que amarra esses 3 pontos que você citou é reinvenção. Então, a empresa hoje, que talvez tem 100 anos de idade, né, a gente tem alguns casos clássicos, ela não é a mesma, né, há uma década atrás, há 2 décadas, quiçá quando ela surgiu. Então, a empresa hoje e as startups, você pode acompanhar startups que surgiram com uma pegada totalmente ágil, e hoje elas estão tendo um problema de empresa grande, que é o quê? Puxa, eu não tenho padrão, eu não tenho disciplina, eu funciono como uma startup, só que eu tenho 5, 10 mil pessoas. Também não dá certo. Então, você precisa se reinventar em tecnologia, você precisa se reinventar em práticas de gestão, né? E hoje a gente vê agora a briga de talentos, né? Que sempre existiu, né? Essa guerra por profissionais talentosos, mas ela vai ficar cada vez pior, principalmente no Brasil, porque a gente tem a gente forma muito poucos engenheiros, não só engenheiros, né? O Paulo é engenheiro, então pode falar muito bem sobre esse ponto, mas a gente tem uma dificuldade de atrair pessoas. E um dos pontos que eu defendo é que se a empresa ela é grande, estruturada, mas ela tem um nível de burocracia muito elevado, você não vai conseguir atrair esse talento. Ou ele vai ficar, ele ou ela vai ficar por um tempo e vai embora. Então, por isso que quando você faz pesquisa assim, onde você gostaria de trabalhar? As pessoas citam aqueles nomes de empresas que, em tese, são empresas legais, né? Não porque tem um escorregador lá, né? Mas é mais por uma questão de autonomia, de liberdade de trabalhar, de você poder contribuir com projetos de uma forma diferente, de você não ter aquela hierarquia tão formal, tão forte. Então, todos os 3 itens que saíram da pesquisa, eles reforçam a busca pela reinvenção. E aí a agilidade vem como uma competência estratégica. Meio que obrigatória, né? Aí nesse meio de caminho. É obrigatório. Ô Paulo, e se a gente pensar num mundo de transformação digital, em que tudo está conectado, como é que você enxerga aí a questão da agilidade, da adaptabilidade nesse ponto? Então eu vou pegar um viés aqui das redes, porque a gente fala tanto de redes, né? Mas às vezes se esquece de fazer essa conexão com as redes. Você tem basicamente 3 tipos de redes: rede centralizada, descentralizada e distribuída. A centralizada é aquela mais tradicional, em que todas as pessoas estão conectadas com um centro decisório. Você tem descentralizada, em que existem os silos que estão conectados a um centro. E você tem a distribuída, onde todas as pessoas estão conectadas. Claro que cada um dentro da sua alçada, de responsabilidade, mas elas estão conectadas. E no mundo digital, dada a velocidade, a aceleração, a exponencialidade, os nomes que a gente pode querer ver, é fundamental que essa conexão distribuída esteja presente. E para que isso ocorra, onde todos estão interconectados e interrelacionados, é importantíssimo você manter sempre um ambiente fértil para isso. Ou seja, a cultura da empresa fomentar isso, a liderança, e claro, depois isso vai tomando corpo, né? Isso vai criando um momentum. Então, dentro desse contexto, é importantíssimo ter as redes distribuídas bem azeitadas, que é o que vem ao encontro do mundo digital,
né? Que a gente vê até uma série de redes, em todo lugar que a gente vai, olha, está tudo conectado, né? É isso que quer dizer, na realidade. Só que ao invés de ser com componentes eletrônicos, são as pessoas. É por aí. Conexão é clara, é evidente e não volta atrás, né? Não tem como... São passos, né? Se você olhar historicamente, você pode ter uma abordagem medieval. Então, você tinha um mestre, né? E tinha os que ajudavam o mestre. Depois você teve que escalar a era industrial no século XX. Aí já não dava, porque o mestre não dava conta de fazer os produtos. Então precisava ter os silos. Pode ser um exemplo do carro, né? Antigamente era artesanalmente que se fazia um carro. Fazia um de cada vez. Aí, no século XX, começaram a fazer em silos. Então faz uma parte do chassi, outro faz uma parte do motor, e no final, que fazia a junção. E hoje, você está num mundo tão acelerado que você precisa ir além do silo. Você precisa ir nas redes distribuídas para conseguir dar a verdadeira dinâmica que o mercado e os clientes exigem. E são processos, né, que estão andando. E vamos ver até onde vai. E vão andar muito mais ainda, com certeza. Tem uma outra pesquisa aqui para a gente discutir, que é da Forbes Insights, em parceria com a Scrum Alliance. Na pesquisa foi apontado que 94% dos entrevistados afirmaram que as metodologias ágeis melhoraram a qualidade de trabalho nas empresas. Os entrevistados destacaram também a colaboração e a transparência como sendo aspectos positivos das metodologias ágeis, além de destacarem a capacidade de adaptação rápida à mudança. Colaboração e transparência acho que são termos muito importantes, né, no que a gente está debatendo aqui. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque tudo isso são aspectos, são perspectivas. Então você não consegue ser ágil se você não tiver essa colaboração com o pano de fundo, se você não tiver uma missão clara com o pano de fundo. Por exemplo, a Bosch, ela tem o seu slogan que é tecnologia para a vida, tá certo? Aí fala, não, vamos fazer um produto novo, vamos fazer um artefato de guerra. Falo, não tem o menor sentido para nós, porque existe um norte claro, tem uma missão clara, tem uma visão clara. Então a estratégia, ela vai suportar essa conexão entre a missão e a visão e tem que estar com muita transparência, as pessoas participando. Não é só como no passado a gente tinha uma estratégia, né? Era hermética, né? Só que o corpo executivo conhecia estratégia. Hoje isso não faz sentido, né? As pessoas precisam conhecer para poder contribuir e fazer a diferença. E dentro do ambiente ágil, precisa dessa contribuição, essa colaboração, essa transparência, comunicação. Você vê, é uma série de elementos, né? São os ingredientes desse prato gourmet, que seria, então, a agilidade. Falando desse prato gourmet, normalmente os pratos gourmets nascem de uma necessidade, de um contexto, de um momento. Edivandro, em que momento, em que contexto surge esse conceito da agilidade? Essa é uma boa pergunta. Da metodologia ágil. Bom, vou colocar algumas evidências, né? Embora o conceito de agilidade ou métodos ágeis, né, ele começou a se tornar mainstream ou publicamente conhecido a partir dos anos 2000, né, por conta de um manifesto que quem estuda o assunto já está cansado de ouvir. E era até engraçado fazer um parênteses, porque você lembra como que antigamente o pessoal media agilidade assim, vamos lá no manifesto, vamos ver se eu estou seguindo aqueles 12 princípios. Ela falava, bom, tá, e se eu seguir os 12 princípios e não entregar resultado, eu sou ágil mesmo assim? Então, no começo foi meio turbulenta, né, a coisa, mas o tema, né, o termo ganhou mais visibilidade a partir do ano 2000. Mas quando você olha outras indústrias, não só a indústria de software, lá em 1990 surgiu um movimento chamado Agile Manufacturing, que era basicamente pegar, e não era um contraponto, mas era um complemento ao Lean Manufacturing, o movimento Toyota, né? Mas foi pegar o seguinte, tá bom, ser Lean é ser mais eficiente. E o que quer dizer ser mais rápido, mais flexível? Aí fizeram um estudo, né? Um pessoal que entendia de engenharia, de indústria, etc., nos Estados Unidos, tá? No Instituto de Pesquisa, e aí criaram um relatório e o termo lá foi usado, né, uma das primeiras vezes que foi publicamente usado e formalmente. E aí nasceu a Agile Manufacturing. E aí as empresas começaram a olhar e falaram assim, bom, se eu tenho que ter minha linha de produção, né, customizada, então não era mais massificação e sim customização em massa, eu também tenho que ter uma estratégia ágil.
eu também tenho que ter uma empresa ágil. Aí começou a surgir Enterprise Agility, Supply Chain Agility. Então, daí, e em paralelo, começa o mundo de software a entender que é o seguinte, olha, não dá para a gente desenvolver software como a gente desenvolve um carro, que é ir lá, escopar tudo. Escopar quer dizer definir o que vai ser feito, né? E a hora que a gente tiver tudo bem definido, a gente começa a fazer o código, porque por ser um tipo de projeto que o custo de mudança ele é mais baixo e a tecnologia, né? Quem conhece a lei de Moore sabe muito bem, ela avançava em questão de semanas e meses. Não tem como a gente fazer esse tipo de abordagem para um tipo de projeto onde você está construindo basicamente conhecimento. E aí começou, em paralelo, a andar esses dois movimentos. Então, o mundo de software precisando de uma nova forma de desenvolver produtos e serviços, e o pessoal lá da engenharia já falando o seguinte, olha, realmente, a gente vai precisar pensar na forma, no que vai ser a fábrica do futuro. E eles já estavam com esse conceito de customização em massa, que era totalmente ao contrário de você, né, produzir em massa. E hoje esses conceitos eles meio que combinam. Então, na década de 80 e 90, né, foi quando o termo começou a ganhar visibilidade, com o termo flexibilidade que ele comentou muito na área de desenvolvimento de produtos. E se você for um pouco atrás ainda, tem um caso muito interessante de uma empresa chamada Lockheed Martin, que trabalha com, né, a área de defesa americana, aeroespacial. E lá em 1950, 60, eles construíram, né, um avião usando muitos dos conceitos que a gente conhece hoje em agilidade. E aí, eles tinham até um grupo que eles chamavam de Skunk Works, que era um grupo apartado da organização, com 100% de autonomia, com budget específico, com metas, né, específicas e distintas, e com uma forma de trabalho muito mais colaborativa. Se a gente pegar hoje ou explicar isso para qualquer um que entende um pouco de agilidade, fala, puxa, isso é agilidade. Pois é, então isso foi feito lá em 1960. Mas não tinha esse nome ainda definido dessa forma. Exatamente. Eu vou você comentar isso, Ivan. Nos anos 90, eu já estava lá na Bosch, e nós tínhamos grupos, só que a gente não chamava célula, que era do Bosch Production System, eram células que tinham uma independência para lançamento de produto. Então tinha um núcleo, que tinha um supervisor, 4 engenheiros, que eles tinham uma autonomia para o lançamento de produtos, que dava uma agilidade, que a gente não falava agilidade, falava velocidade. Sim. Mas ele, porque não existia o termo, então a gente só falava veloz, precisa ser rápido, né? Mas já tinha esses ingredientes que você menciona. E quando a gente, vamos dizer, inaugura aqui na nossa região o termo da agilidade, ele falou assim, mas a gente já fazia alguns ingredientes desse aqui, só que não sabia que chamava isso. Então é interessante, porque o movimento, a onda já estava em marcha. Já estava vindo, né? Só não tinha, vamos dizer assim, um nome. Mas ela estava chegando já, sabe? É interessante. É bem o que você falou. A construção de teoria nessa área nossa de management é sempre assim. A empresa vai lá, faz experimentos e depois vem, né, o pessoal que sintetiza, que agrupa, que integra, que decodifica isso para se tornar um conceito, uma teoria. E inclusive, eu sou 100% defensor das pessoas entenderem o que é teoria. Né? Porque muitas vezes você vai numa mesa de discussão com o executivo, não, é um discurso muito teórico, não vem com você. Se você não entende o porquê das coisas funcionarem, você não vai conseguir replicar aquilo. É por isso que o modelo Toyota não foi replicado por muitas pessoas ou muitas empresas com sucesso. É por isso que a agilidade hoje, quando você fala no nível estratégico e organizacional, dá para você contar no dedo algumas empresas que realmente são ágeis. É por isso. Então, se eles não entenderem... E pegando aqui esse ponto dele, lembra que eu falei no começo de complexidade? Sim. Então, você começa com sistemas que a gente chama de simples. Não quer dizer que é fácil, só são simples. Por quê? Porque são conhecidos os requisitos e as ferramentas são conhecidas. Aí depois você avança para sistemas complicados. Aí você tem variantes de plataforma, você tem outras situações, até chegar no complexo. E depois ainda tem o caótico, aí que a gente pode chegar no fim. Mas vamos dizer, se você começa abordando o complexo e não leu, não estudou os outros, você fica, sabe, meio no ar. Então, você não passa da página 3. Você começou, mas você não tem conteúdo, você não tem repertório, aí você se perde. E a pior coisa que pode ter é um management perdido, né?
Porque se quem deveria conduzir Não está sendo sabe como conduzido, fazer. por isso é importante uma capacitação, né? Nesse sentido, nós da Bosch fazemos muitas capacitações continuamente. A gente tem lá o Bosch Training Center, há 13 anos nós temos aqui no Brasil, na Alemanha tem muito mais tempo, onde lá a gente capacita com treinamentos de hard skill, soft skill, e olha, é um volume, tem mais de 1.000 cursos e 90% são dados pelos próprios colaboradores lá da empresa, que faz com que exista momento. Você está sempre nesse lifelong learning, porque o que você aprendeu lá atrás foi muito bom lá atrás, mas e agora? Você precisa sempre se atualizar. Então, nesse sentido, é importante que o executivo vá além, né, e não fique na superficialidade. Porque quando ele enfrentar a complexidade, aí, e agora? O que eu faço agora? Por isso que é importante isso. Vocês estão falando de coisas muito importantes, de conceito, de teoria. Edivandro falou do manifesto no início, que não adianta seguir lá os 12 passos se isso não tiver uma aplicabilidade, não tiver um resultado. E Paulo acaba de falar da capacitação que a Bosch promove. Quais são as dicas, então, para quem quer trabalhar com metodologias ágeis? O que tem que fazer? No que tem que pensar e estar preocupado? Bom, começando pela Bosch, depois eu falo do restante. Na Bosch a gente tem esse roadmap de atividades. Então, por exemplo, eu sou de uma área de planejamento de materiais, mas eu gostaria de trabalhar com inovação. Então, nós temos iniciativas onde o colaborador que é de uma área, ele também pode contribuir em outra área. Nós, felizmente, nós temos essa plataforma estruturada. Mas se uma empresa não tem, ela pode promover esse, vamos dizer, situacional job rotation, né? Onde uma pessoa de uma área A possa ver alguns elementos da área B, contribuir num projeto da área C, e ela começa a entender uma nova dinâmica e não ficar mais no seu silo. Porque senão ela não consegue invadir uma nova seara, que é o que a gente precisa, da agilidade. Então é importante, né, ela poder trafegar em elementos da empresa ou fora da empresa. Porque existem inúmeros fóruns, ela pode ir no LinkedIn participar de discussões no LinkedIn, ela pode participar de discussões no Instagram. Ou seja, é preciso estudar, né? Ter um mínimo para poder contribuir e começar a viver essa nova experiência, tá certo? E não esperar também de onde é que vai cair. O importante é que ele, por isso que ele falou, antecipar. Lembra que ele falou no começo? Antecipar, ler o cenário e tomar atitude, né? Então, se você tem a felicidade de ter um ambiente propício para, ótimo. Mas se você não tem, você consegue também, né? Indo nas bordas, né? Dessas redes sociais. É a tão falada proatividade. É claro, né? Que já não é de hoje, né? Então eu diria isso, sabe? Vai ler, né? Consultar. No LinkedIn hoje a conexão é tão simples. Você está uma teclada de um especialista. Você pode escrever para ele. E dificilmente alguém não vai te responder, né? Eu mesmo escrevo. Quero saber alguma coisa, você pode me... E as pessoas são solistas nessa plataforma. Então, acho que falta se assenhorar, né, das possibilidades, né, e ter atitude. É isso. Que é característica do ágil, né? Agilidade, flexibilidade, e aí pode ter mais um ingrediente, atitude. Atitude é tudo, né, nessa vida. Agora, Edivandro, a gente está falando aí muito de alinhamento também de expectativa, né? Qual a importância desse ponto dentro das etapas da implementação de um fluxo que é baseado nas metodologias ágeis? No estudo da Accenture, ficou muito evidente o responsável pela transformação de Business Agility. Então, como integrar os diferentes níveis de agilidade dentro da organização? Vamos começar por partes, né? A gente costuma trabalhar lá com o que eu chamo de arquétipos. Então, você tem lugares onde você pode começar essa transformação. Às vezes, você não tem todo o apoio executivo lá em cima, então, uma área de tecnologia ou uma área lá específica da organização que tem mais afinidade vai começar a experimentar esses métodos. E aí a coisa começa a ficar legal, começa a ter resultado, outras áreas vão querer. Então, é o que eu chamo de estratégia bottom-up.
Se você está numa burning plataforma, ou seja, sua empresa está sendo, né, sofrendo uma disrupção tecnológica, competidora ou por alguma crise, a maneira mais rápida e menos doída é a top-down. Né? Então, pensa a bottom-up como algo mais orgânico e que vai demorar alguns anos. E se você precisa realmente se transformar, porque você está numa transformação, numa pegada mais digital, ou porque você está percebendo que, puxa, o meu mercado vai morrer, né? Então, que a reação precisa ser rápida. Você quer um exemplo? Indústria automobilística. Né? Até antes, na minha vida, aí, antes da Accenture, eu trabalhava muito com indústria automobilística e assim, o pessoal já estava enxergando em 2015 que eletrificação, novos combustíveis, a questão da sustentabilidade era algo que ia pegar. Então, assim, toda a indústria estava olhando o seguinte, olha, o que eu produzo hoje vai virar um componente no conceito de mobilidade e não mais o componente. E aí, imagina, você é CEO de uma empresa, né, que produz carro. Qual a sua posição? Você vai precisar se transformar, né? Então, o alinhamento ali, quando é top-down, e aí o estudo mostrou muito claro, assim, quem tem que liderar essa transformação é o CEO, ou o presidente, ou o board. Porque você vai ter que tomar decisões rápidas, você vai ter que ter investimento, você vai talvez ter que reestruturar a sua organização para trabalhar de uma forma diferente, e aí tempo é o fator-chave, né? Se você conseguiu antecipar um pouco dessa tendência, você tem mais tempo de fazer essa transformação menos dolorosa. Agora, se você é uma empresa hoje que está com um desafio, está com problema de caixa, ou seus produtos eles foram, né, copiados e você não tem mais margem, você vai precisar tomar uma atitude muito mais enérgica, né? Então, a gente tem exemplos de empresas que estão em diferentes níveis, aquelas que talvez começaram bottom-up e agora estão olhando para toda a empresa, aquelas que começaram top-down e escolheram uma área da organização para pilotar isso, uma área de TI, ou uma área de inovação, uma área de pesquisa e desenvolvimento. E aí, eu acho que o divisor de águas, e eu não sei se o Paulo concorda, foi a pandemia. Muitas empresas que estavam pensando numa transformação digital, pensando em se reinventar, em se reestruturar, veio a pandemia, né? 2 semanas depois precisou pôr todo mundo home office, uma coisa inimaginável antes, tiveram que repensar muitas coisas. Então, veja que a própria pandemia, no estudo isso ficou bem evidente também, acelerou muito essa jornada de transformação, porque eles falaram assim, puxa, e se outro evento como este acontecer? Eu estarei preparado ou é o sinal de morte do meu negócio, da minha empresa? Então, muitas empresas hoje, né, o que tira o sono do executivo é isso. Será que eu estou preparado para outra crise como esta? E muitos sabem a resposta, né? Infelizmente. E aí a questão do se antecipar, como vocês estão dizendo aqui, desde o começo do podcast. Sim, né? Exatamente. Agora, Paulo, a gente já está falando aqui desde o começo do podcast também, já falamos vários desses pontos, mas se você pudesse ou precisasse elencar quais são as principais vantagens da cultura da agilidade nas organizações, quais seriam? Bom, primeiro, para mim, é sobrevivência. Você precisa entender o senso de urgência do momento. E isso precisa estar bem claro para todos. Então, a importância, ter clareza do senso de urgência, depois você conseguir fazer o engajamento das pessoas com relação a esse senso de urgência. Elas precisam ter muito mais de só a cognição, de entender, elas precisam sentir que isso é importante. Poder motivá-los não só pelo positivo, mas também pelo risco se não fizer essa transformação. As pessoas entenderem que transformações fazem parte da vida, ou seja, é que quando a gente vive a experiência, parece que ela é única e só aconteceu hoje, mas ela vem acontecendo na história da humanidade, tá certo? Isso aí acontece sempre. Um dia o ferreiro achou que ia perder o emprego porque entrou o carro, mas ele pode ter se transformado num mecânico. Depois tinha o carburador, quem sabia carburador não sabia injeção eletrônica, eu vou perder meu emprego. Não, agora ele é um especialista em injeção eletrônica. E agora vai mudar, sei lá, para elétrico. Ele vai ter que ser um especialista na elétrica. Então é uma questão, né? É uma continuidade histórica. Mas é importante entender o senso de urgência da transformação, ter isso muito bem comunicado, mostrar as fragilidades.
Qual o problema? Tem que mostrar. Se a gente fizer, tem esse benefício, e se não fizer, tem aquele malefício. As pessoas se engajarem porque entenderam. Geralmente as resistências são porque as pessoas não entendem. E se não entendem, porque também não foram bem comunicadas. Então precisa ser bem comunicadas. Depois capacitá-las. Sem uma capacitação adequada, como é que você faz a transformação para o outro ponto? Eu era bom em fazer A, agora tenho que fazer B, preciso ser capacitado. Depois eu tenho que ter habilidade. Não adianta só capacitar e não exercitei. E manter isso girando, aquecido. Então, é criar momento, que é o vital. Porque a transformação, a gente costumava pensar que isso era um projeto, começa de A para B. Só que agora não é. Ela é um processo, ela é contínuo. Porque daqui a algum tempo nós vamos mudar de novo. E vai mudar de novo. E com uma velocidade maior atualmente, né? Tenho essa impressão de que cada vez mais rápido. Os ciclos são mais curtos. Sim. Até por isso, né, as metodologias chamadas ágeis, elas têm uma abordagem de ciclo curto. É até aquela... Está quente, está frio, está quente, está frio. Antigamente, a gente tinha ciclo longo. Um veículo ficava muito mais tempo no mercado. Hoje não adianta ficar 5, 6 anos com o mesmo veículo, não vai vender. Então, ele precisa sempre estar atualizando. Antigamente, os ciclos eram longos e os clientes, né, se submetiam a isso. Hoje, não. Ele quer sempre novidade. Os ciclos são curtos e você precisa ter uma ferramenta adequada para isso. Então, é criar momento e entender que a transformação está aí e vamos viver com ela. Então, acho que a gente tem que encarar que é contínuo esse processo. É momento contínuo. Esse que é um mindset que não é estático, é um equilíbrio dinâmico. É uma mudança de equilíbrio estático para equilíbrio dinâmico. Sabe, são sutilezas, mas que fazem uma grande diferença. Diante disso tudo que o Paulo está falando, Edivandro, das resistências, da necessidade de mudar, de entender a mudança para poder seguir com esse processo, no estudo da Accenture, dentre os principais desafios das empresas brasileiras está justamente a falta de profissionais com skills e competências para liderar essa jornada, né? A dificuldade para romper silos e ampliar a colaboração e a cultura da empresa ou das principais lideranças. E aí eu pergunto para você, muitas empresas têm dificuldade de evoluir, de se reinventar, ainda são muito resistentes a essas transformações. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu li um livro recentemente, que eu nem sei se o Paulo que é um leitor assíduo aqui, A Regra é Não Ter Regra, né, que conta a história da Netflix. Ainda não, você vai me contar. É um livro provocativo e, assim, não concordo com tudo, mas me fez refletir o seguinte, muitas organizações não se transformam por conta das suas próprias regras criadas por elas mesmas. Seja por um executivo que pensa de uma forma e não quer abrir mão daquele pensamento, daquele mindset, seja por, sempre foi assim aqui, não vai mudar e não adianta. E eu vejo um discurso que destoa um pouco da realidade, né? E aí, voltando ao tópico de talentos, não, eu vou trazer você aqui para minha empresa para você ajudar a transformar uma organização. Aí o cara olha lá para cima, fala, mas peraí, o que eu vou fazer onde eu estou aqui? Porque o pessoal lá criou aquelas regras e aquilo ali. Adianta eu aqui, né, simples mortal, olhar para aquelas regras e falar assim, eu discordo, deveria fazer o seguinte. Não, você não vai durar nesse ecossistema. Então, para mim, o principal desafio aqui, voltando à questão, é assim, você precisa estar disposto a quebrar o status quo. Se não está funcionando, vamos revisar. Rasga a sua regra e cria outra. Mas a política da empresa sempre foi essa há 100 anos. Não interessa. Então, troca a pessoa que criou a política, se ela está lá ainda. Né? E eu, em algumas consultorias, eu cheguei ao ponto de falar o seguinte, olha, o que era para ser feito em termos de processo e metodologia foi feito. Agora, tem essa pessoa aqui que não adianta. Ou ela muda ou você troca ela. Você só tem essas duas opções. E é uma decisão difícil, né? Porque às vezes a pessoa que está lá há 30 anos, conhece onde é que está cada parafuso, cada desenho, mas é a pessoa que está jogando contra essa nova... esse processo. Exatamente. Então, a gente tem esse choque, né, de gerações, de pensamentos, e, de novo, a empresa acaba sofrendo por conta das suas próprias regras. Então, não é regulação, não é um problema regulatório.
A gente viu um caso agora que teve uma grande repercussão regulatória, que foi a própria criação da vacina. Né? Se antigamente a empresa usava a seguinte muleta, não dá para criar uma vacina em 1 ano, porque eu tenho que fazer isso, demora 10 anos. Tá aí, criaram. Então, acho que tudo é possível desde que o executivo ou a executiva esteja disposto a revisitar suas regras. E aí, eu acho que tem um ponto que você falou da cultura, falta coragem na maioria dos executivos para fazer isso. Né? Então, quando a gente fala do perfil, não adianta eu contratar um Agile Coach para tocar uma transformação, porque essa pessoa não tem poder, não está no momento, no lugar da sua estrutura adequadamente, não tem budget, né, dinheiro para fazer as coisas, assim, não vai mudar nada. Então, engana-se a empresa que acha, contrata meia dúzia de gente aqui que tem uma certificação XPTO, vamos treinar todo mundo que nós vamos transformar a nossa empresa. Veja que a pessoa que mandou fazer isso não quer mudar a forma como ela própria pensa. Então, acho que tem alguns problemas aqui que eu já costumo dizer o seguinte, falo assim, essa empresa aqui nunca vai ser ágil, cara. Esquece. Porque está lá em cima. O problema está lá em cima. O problema está lá em cima. Então, para evitar essa resistência, a mudança de mentalidade tem que começar nos altos executivos. Lá em cima. E aqui eu quero pegar um gancho e dizer o seguinte, lembra que eu falei de missão, visão, estratégia? Se os executivos realmente entenderem a missão, visão e estratégia, eles mudam. O problema é que às vezes esquecem da missão e a visão e estratégia, porque lá, nos valores da organização, está lá atender o cliente, atender o mercado, ser ágil, ter competência, eficiência, eficácia, está tudo lá. Só que às vezes pode ser que peguem detalhes e esqueçam que o importante é a organização e seus valores, e não aquela leitura que foi verdadeira até um ponto, e hoje não é mais. Então, sempre quando tem algum calor para discussão, vamos voltar para os valores da organização. Vamos lá. O que é importante? Aqui é tecnologia para a vida. Isso que nós estamos fazendo é tecnologia para a vida? Se for, vamos fazer. Mas se não for, será que isso é tecnologia para a vida mesmo? Então, acho que é importante, e isso é um tema de viés inconsciente, que as pessoas se induzem pelo momento e vai. Mas elas não param e falam assim, peraí, vamos voltar e ler de novo. Quando você lê, esclarece. Qual é a missão? Qual é a visão? Qual é a estratégia? Isso faz parte daquilo? Então, é importante. É aquilo, é câmbio automático e câmbio manual. Nesses momentos, é importante pegar o câmbio manual de novo, retomar, e agora podemos voltar no automático. Mas precisamos fazer um realinhamento. Porque aquilo que foi verdade até agora, pode ser que não seja mais. Então, a gente tem que ter essa capacidade, essa competência ágil de fazer releituras, né? Resgatar e volta para os princípios que você vai estar orientado. A gente está falando aqui, você falou de releitura, de realinhamento, tudo isso tem muito a ver, pelo menos na minha leitura, com improviso, com saber improvisar diante das situações. Principalmente quando a gente está num mundo assim, de tanta transformação digital, de tanta evolução tecnológica. Aliás, falando em transformação digital, uma coisa que a gente percebeu no episódio sobre transformação digital aqui do Bosch Talks, é de que as pessoas, os colaboradores, ainda têm muito medo de perder os seus postos de trabalho, de perder a sua importância em função dos avanços tecnológicos, né? Mas aí a gente também discutiu nesse episódio, vocês devem ter ouvido, com certeza, mas se o nosso ouvinte não ouviu ainda, volta lá para acompanhar esse episódio que vale a pena. A gente fala nele da importância das soft skills, o quanto isso é muito importante ainda, né? E aí o improviso entra nesse bolo aí, nessa cesta, né? Sem dúvida nenhuma. E aí eu até adicionaria que além dos soft skills, o hard skills e o equilíbrio disso. Eu sempre vou falar equilíbrio dinâmico, que essa é a minha temática. Eu falo que tem que ser um equilíbrio dinâmico desses fatores. Quando está bem equilibrado, o hard skill, porque são as competências, porque você precisa fazer uma entrega de uma solução, você precisa ter essas competências técnicas, né? E depois o soft skill, porque é importantíssimo esse profissional ter uma comunicação fluida em rede distribuída,
com os times, ele conseguir ser bem assertivo, ele conseguir fazer pitches claros, ou seja, uma portadora de comunicação bem clara, tá certo? Transparente, continuada, e tudo isso e misturado, né, para poder enfrentar, né, o inesperado. Mas, para falar de tudo isso, eu prefiro que o Edivando diga que ele é um especialista em até artigo escrito, Edivando. Fala você do improviso, porque você que é o mestre do improviso. Na verdade, eu fico preocupado com esse termo, porque aqui no Brasil, improviso é igual gambiarra. Né? Então, o nosso jeitinho. Então, não é disso que nós estamos falando, né, Edivandro? Vamos deixar bem claro. Uma competência estratégica tupiniquim brasileira, né? Não que surgiu no Brasil, mas assim, o tema aí é improvisação, né? É um tema extremamente relacionado à criatividade, a você ser mestre, maestro e você realmente ter muitas horas de voo. Basta você ver onde é que surgiu o tema, né? Improvisação é em teatro ou é em música jazz. Então, quem gosta de jazz ou quem nunca ouviu jazz, quem nunca ouviu é até mais interessante. Vai a uma peça ou uma apresentação de jazz e tenta entender se eles erraram em algum momento o script. Você não vai ser capaz de perceber. Porque eles são tão bons, né, em improvisar, em criar em tempo real. Eu acho que, para mim, o improviso se traduz dessa forma. Você é capaz de criar algo novo, diferente, em tempo real. E isso é uma competência que poucos têm, né? Que em inglês, né, às vezes a pessoa usa, nossa, aquela pessoa é resourceful. Que assim, puxa, ela tirou, né, coelho da cartola, né, uma carta da manga, e a pessoa que se dá um problema, conecta os pontos, cria, enxerga muito além de outras pessoas. Então, assim, é uma competência que ela é muito forte nas ciências sociais, especialmente teatro, etc., que pode ser treinada em pessoas, né, como nós, meros mortais, né, que viemos aí da engenharia, porque é algo extremamente importante hoje no mundo dos negócios, né? Que é aquele estalo, aquele momento, né, de eureka que você teve e fala assim, puxa vida, consegui identificar uma oportunidade para resolver esse problema que ninguém pensou antes. Não que ninguém pensou, mas faltava conectar alguns pontos. Então, acho que hoje falar de improviso, falar de agilidade, falar de mundo digital, tem muito a ver com esse comportamento e essa habilidade. E aí, né, só fazendo um parênteses com a minha leitura, né, às vezes o pessoal fala assim, a soft skill é você fazer um curso, né, de, sei lá, coaching. Gente, se você vai ser um engenheiro, você precisa estudar 5 anos. Hard skill. Não vai achar que você fizer um curso e ler um livro, você vai ser profissional em soft skill, né? Então, assim, equilíbrio, você precisa ser bom nos dois. Tem gente que puxa mais para um lado, menos para o outro, né? E aí a gente tem o perfil profissional de cada um, mas é algo que precisa ser estudado, porque você vai usar isso cada vez mais no seu dia a dia. Além do raso, né? Além do raso, exatamente. Vamos falar trazer mais uma pesquisa aqui para a gente. Uma pesquisa essa feita pela CA Technologies, com mais de 1.200 executivos de tecnologia, descobriu que 84% dos entrevistados acreditam que os processos baseados em agilidade são fundamentais para o sucesso dos negócios. Os entrevistados afirmaram que essas tecnologias ajudam a melhorar a eficiência, aumentar a satisfação de cliente e também melhorar a qualidade do produto. Ô Paulo, que dicas que a gente pode dar para os profissionais que estão iniciando a jornada ou mesmo aqueles com carreira, de certa forma, já consolidada, sobre essa capacitação? Você falou já sobre a importância da capacitação, mas aqui é fundamental se familiarizar com esse tema e incorporar essas técnicas no dia a dia? Não tenha dúvida, porque uma coisa é você ter um discurso, que talvez ele suporte até a página 3. Mas você tem que ter atitude e ela tem que estar lastreada, né, em base, em conhecimento, habilidades, experiências. Então é fundamental que ele tenha isso nessa jornada da vida dele, tá certo? Que não também é pontual, é contínuo. Por isso que a gente fala melhoria contínua, né? É sempre continuado. E nesse sentido, ele pode ler livros, tá certo? Ele pode assistir filmes, ele pode participar dos fóruns que eu mencionei, e hoje tem uma facilidade imensa. Antigamente a gente não tinha um fórum para poder participar. Hoje tem até grátis, tá
Tem de tudo. Você pode começar com esses que são abertos, né? E depois, se você quiser aumentar a profundidade, então você vai para um outro patamar, né? Mas existe hoje uma gama imensa de possibilidades. Então, vamos ter que voltar para a atitude, né? A pessoa fazer aí um roadmap de possibilidades, né? E entrar nesse ecossistema. Lembra que eu falei do ecossistema? Ele precisa entrar e sair de uma abordagem cognitiva. Eu pensei que isso é bom para viver realmente a experiência, né? E tem que fazer um investimento pessoal nisso, né? Então, se estruturar, dialogar com profissionais que têm experiência, tá certo? Assistir os filmes, ver TED, uma série de coisas que ele pode fazer, mas precisa começar a aquecer, né? É como uma academia, né? O cara vai lá, eu tenho que fazer, eu quero aumentar a massa muscular. Então, é melhor eu começar com um peso menor e progressivamente até eu chegar naquilo que eu quero, né? Não é também chegar, eu vou pegar 50 quilos, faço 3 vezes e fico 4 meses sem ir lá. Então, é importante ter essa continuidade. É um investimento de atitude. Então, é isso que eu recomendaria. O Edivandro, o estudo da Accenture traz insights muito bacanas, então eu vou pedir que você comente mais um deles aqui para a gente. No estudo, mostra que as empresas declararam como principais benefícios de Business Agility o aumento de produtividade, melhores níveis de satisfação dos clientes, tomadas de decisões mais rápidas e benefícios financeiros, como, por exemplo, aumento de receita ou redução de perdas. E para os colaboradores, Edivandro, qual é o impacto da agilidade? Boa pergunta. Eu acho que parte da resposta já está aí, né? As pessoas só vão ser mais produtivas se elas estiverem felizes, né? Se elas não estiverem sobrecarregadas, se elas verem propósito no trabalho, né? E ver esse reconhecimento. E eu acho que a agilidade, ela acaba trazendo à tona alguns problemas sérios de avaliação de desempenho, de comunicação, de colaboração, de hierarquia. Então, de certa forma, você acaba mexendo um pouco, levantando essa poeira e aí você começa a endereçar esses problemas. Então, acho que para o profissional que está num ambiente desse, eu acho que ele é extremamente interessante, porque é um ambiente que vai te dar autonomia, ou que vai te exigir autonomia, né? Tem gente que não gosta de ter autonomia, não gosta de tomar decisão. Então, já toma um pouco de cuidado se você vai no extremo de uma startup ou de uma empresa que tem algumas centenas de milhares de funcionários. Então, eu acho que você precisa primeiro ter esse autoconhecimento, né? Mas você vai ter mais autonomia, vai ser exigido maior colaboração, você realmente vai ter uma visão um pouco mais ampla de todo o negócio. No final do dia, é isso que vai resultar em maior produtividade e o resultado financeiro que, no final, precisa existir, né? Porque, senão, você pergunta para o executivo assim, por que você quer agilidade? E, às vezes, não sabe responder. Puxa, né? Vamos começar do básico, né? Aqui está alguns indícios de que você vai ter como resultado disso, mas, às vezes, você quer algo mais, né? Você quer implementar uma estratégia totalmente diferente, ou você quer que as pessoas, né, tenham um nível de colaboração maior. Então, existem N benefícios que você pode medir e motivar, incentivar por meio dessas práticas, desses modelos de agilidade. Aí estão alguns deles e, com certeza, isso melhora, como é que eu digo, o clima de projeto, né? O clima de trabalho das pessoas. Então, eu tenho um sobrinho, né? Eu sempre gosto de citar ele nas minhas palestras, que ele fala o seguinte: eu não quero trabalhar numa empresa. Né? E aí você vai entender o porquê. Não que ele não queira, né? Não que ele não vá trabalhar um dia, mas ele nasceu no ano 2000. Começa por aí, né? Eu já me sinto velho só de citar isso. Então, ele nasceu no ano 2000, que é um baita ano para você nascer, né? Porque não tem como errar a idade. E aí você olha o comportamento, o acesso à tecnologia, como que é o dia a dia dele, você fala, puxa vida, você coloca ele numa caixinha, numa hierarquia, numa empresa, não vai durar mesmo. Então, como que a gente vai atrair essa geração? Eu complementaria com um ponto. Qual é o benefício para o colaborador, para o funcionário? Na medida em que ele tem ampliado as suas competências, ele até amplia a sua empregabilidade.
Porque eu ainda tenho competência na área A, que é a primária do meu conhecimento, mas eu também tenho conhecimento em inovação, eu também tenho conhecimento em projetos A, B e C, ou seja, eu estou muito mais capacitado ao mercado, estou muito mais flexível, as novas demandas estão por vir. Então, são inúmeros os benefícios daquele que realmente abraça a agilidade, porque ele se diferencia. Eu não sou mais só um especialista no sistema simples, que eu mencionei no início, ou eu sou um especialista no sistema complicado, eu sou um especialista no complexo, ou eu sou especialista no caótico. Não, eu tenho uma visão abrangente dos 4 momentos. Claro, eu tenho mais conhecimento do A, mas eu trafego bem pelo B e C e posso melhorar se eu tiver que ir para lá, B ou C. Então aumenta a empregabilidade, quer seja aqui no Brasil. Hoje, com o trabalho remoto, ele pode estar trabalhando numa empresa no exterior. Não, e a gente mesmo já comentou aqui que faltam profissionais com essas competências, então você aumenta a empregabilidade e aumenta, inclusive, o seu poder de barganha, né? E as empresas querem que tenha mesmo esse perfil, porque ele tem demanda, a empresa tem demanda, tem desafios. Então, quanto mais competências tiver, melhor. Então, é um ganho. Não olhar, né, essa tecnologia, isso vai me afetar. Negativamente. Não, vai te afetar sim, positivamente. Mas você tem que abraçar isso e vamos junto. Não abraçar de um jeito, não, tem que olhar e abraçar a mudança como algo inerente à vida. Entendeu? Paulo, e aí como é que as companhias têm que fazer para aplicar com sucesso as metodologias ágeis nas companhias? E aí aproveito para te perguntar como é que a Bosch tem feito isso. Bom, a Bosch tem uma história muito interessante, porque o fundador, né, que começou com uma startup no século XIX, né? É uma história longa. A empresa escalou no século XX e agora está se transformando, né, numa AIoT, que é Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Então, a transformação faz parte do nosso DNA. Tá certo? É claro que existem momentos que você vai viver a experiência, eu chegando num patamar, vamos ver um pouco, mas já sabe que os ciclos são curtos. Mas isso faz parte da nossa rotina, sabe que isso é continuado. Ninguém na Bosch vai lutar contra a mudança, porque mudança faz parte do dia a dia. Então, quando os executivos entendem que mudança é o contínuo, aí a coisa, sabe, parece que é uma revelação. Não monta, vou de A para B. Não, é o ciclo, é processo, está sempre fazendo mudança. E, quando os executivos assim fazem, eles têm o que chama coerência. Ao ter coerência, você cria, então, esse solo fértil, né, para, então, ter melhoria contínua, ter inovação. Ou seja, isso realmente é o thrive, né, floresce. Então, é importantíssimo ter isso. Mas só vai florescer se as pessoas entenderem que esse é um caminho sem volta. Você entendeu? Então, quando isso quebra essa leitura, né, do estático, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Enquanto estiver insistindo no equilíbrio estático, aí começa a ter temas, sabe, resistência, temas negativos que não vão te somar nada. Muda. O tema é de equilíbrio dinâmico e vamos em frente. É assim. Então, quando as pessoas caírem a ficha que é assim, e a gente está percebendo, né, que cada vez está mais rápido, é que ainda tem muita gente que vem do tempo que as coisas eram mais lentas, né? Agora você vê, todo mês está mudando a atualização do seu software, do seu telefone. Antigamente comprava, daqui a um ano mudava. Agora, sabe, é contínuo. É contínuo. Antigamente o telefone nem tinha software, né? Pois tinha, né? Era discado. Mas quando a gente, né, pensa assim, é que é tudo muito rápido, né? Pô, Facebook tem 15 anos, Instagram não tem 10, sabe? É tudo muito rápido. Então, acho que é importante ter uma visão histórica também. Que quando você entende a história, você não repete a história, né? Então, as pessoas repetem porque não conhecem a história. Com certeza. Então, quando entende, flui e vai bem. Mas precisa ter essa consciência, né, do momento. Agora é a hora do quadro Bosch Responde, aquele momento em que nós vamos responder as dúvidas que vocês mandam para a gente pelas redes sociais da Bosch. E, claro, quem vai responder são vocês, Paulo e Edivandro, nos ajudar a esclarecer as dúvidas da nossa audiência. Pode ser? Vamos começar aqui, então, com Leandro Garcia.
Ele diz o seguinte: existem falas que transmitem a ideia de que tudo muda 10 vezes por dia e não muda. O botão na parede de casa continua acendendo a luz da sala faz tempo e vai continuar dessa forma. A única mudança é que agora ela gasta menos energia e que também acende por comando de voz. Ele diz, aqui em casa, 2 mudanças em 15 anos. Como explicar que precisamos sim nos adaptar, mas que a escala precisa de estabilidade e por isso temos que transitar em diferentes formas de pensar? Puxa vida, Leandro, tem que respirar fundo aqui para te responder. Mas eu acho que cada caso é um caso. É difícil fazer algo genérico, né? Então, existem tecnologias que você consegue, por exemplo, ter plataformas. Então, quando a gente, por exemplo, na Bosch, desenvolve um freio ABS, a gente faz uma família de freio, né? E essa família tem uma vida, vamos dizer, que tem uma perenidade, e existem aplicações específicas que a gente faz, né, os ajustes sobre uma plataforma, até que essa plataforma tem alguns anos e a gente faz novos, ou ajustes, ou uma nova plataforma. Então, depende muito da estratégia de cada empresa. Então, dependendo do produto, você consegue ter um tempo maior de plataforma, mas fazendo ajustes mais rápidos e ciclos mais curtos para demandas específicas, do que ficar trocando a plataforma do freio, por exemplo, que não faz sentido, porque não precisa. Então, existem situações onde você realmente precisa, por exemplo, um telefone, parece que se você ficar mais do que 2 anos, né? Porque o mercado assim existe. Então, você precisa fazer a leitura do seu mercado. Dependendo do produto, realmente precisa, de repente, não precisa. Então, não existe isso, tenho que fazer assim ou tenho que fazer assado. Nós é que temos que analisar e ter o pensamento crítico para saber o que fazer e quando fazer, né? Para que a gente possa, claro, otimizar a nossa fábrica, porque eu não posso ficar trocando de fábrica ano a ano. Eu tenho uma fábrica, tenho pessoas treinadas, então eu preciso explorar com inteligência, né, as plataformas. E quando elas esgotarem, aí eu troco a plataforma. Mas tudo isso dentro de um planejamento daquilo que é possível. Ou seja, aí eu estou falando dentro daquele sistema complicado. Eu faço ajustes de complexo dentro do complicado. Sim. Você vê, já tem um trabalho aqui que já entra num ponto de hibridismo, que depois a gente pode entrar mais. Mas então requer isso. Então tem momento que é simples, tem momento de plataforma, tem momento de complexidade. Então, cabe, né, às organizações, seus executivos, saberem fazer essas manobras para poder otimizar e ter competência suficiente, né, e competitividade para extrair o melhor. Ou seja, é sempre o ponto de máxima, né, que a gente tem que ter e não se seduzir por trocas que não tragam nada, né? Então é importante fazer essa abordagem estratégica mesmo. Então, cada caso é um caso. Eu queria complementar isso que você comentou, Paulo, e eu acho que o Leandro tocou num ponto interessante. Eu acho que não dá para generalizar. Tem setores da indústria que estão acelerando cada vez mais, tem setores que são mais, né, os ciclos de mudança são mais longos, e eu acho que aí tem 2 elementos que a gente precisa entender muito bem. Um é a ambidestria. Uma organização, ela nunca vai sempre ser uma mudança constante, um caos. Então, se não dá para viver numa organização que seja um caos, né? E nenhuma organização que é caótica sobrevive. Mas ela precisa se reinventar, se reestruturar, inovar, etc. Então, é você, né, ser capaz de, ao mesmo tempo, você ter uma certa estabilidade, mas você conseguir questionar aquilo que deu certo ontem e não vai dar hoje. Isso se chama ambidestria. E o outro, que é uma coisa que para mim está muito banalizado no mercado como um todo, é o tema de inovação, né? Porque o que ele deu exemplo aí do botão, para mim é uma melhoria incremental, ele continua acendendo a luz. O conceito básico de iluminação, lâmpada, existe. Então, eu acho que isso não é uma inovação, não é uma mudança radical. Talvez nem deveria chamar de mudança, né? É uma melhoria. Puxa, agora eu não tenho mais o botão, eu posso adicionar por voz, eu posso bater palma, né? Então, eu acho que as empresas precisam entender o seguinte: o que de fato é uma inovação radical e o que é uma inovação que é considerada uma melhoria incremental, né? Então, o exemplo que o Paulo deu, quando você cria uma plataforma, talvez você tenha uma inovação
um pouco mais robusta, né? Talvez um material novo que antes nunca foi testado, um mecanismo novo, e você cria essa plataforma. Mas ao longo de 10 anos, o que você vai ter são melhorias incrementais que vai aperfeiçoar aquela plataforma. Que talvez, quando surgir o carro elétrico, já não vai ser mais daquele jeito. Aí eu vou ter que repensar o sistema de freio de um carro elétrico. Eu vou usar freio motor, eu vou usar não sei o quê. Então, acho que aí as empresas precisam classificar isso, porque acho que inovação daria outro podcast, né, Paulo? Sim, a gente claro, pode combinar isso. Claro. Inovação é um tema complicado e que muitas empresas ainda não entenderam. Eu queria até dar um exemplo até mais palpável. Por exemplo, armazenamento de dados. Existia um tempo que tinha um disquete. Sim. Depois ele diminuiu e são melhorias contínuas. Aí um belo dia não é mais assim, sei lá, é o pendrive. Aí já foi uma mudança, porque eu não fiz melhoria contínua, eu mudei a plataforma. Assim como eu cheguei a ter pendrive de tantos gigas, e hoje nem tem, porque vai para a nuvem. Então você está evoluindo sempre. Então, existem momentos de melhoria contínua e existem momentos disruptivos para uma outra plataforma. Então, você vê, é difícil fazer uma generalização. Mesmo porque com o tempo futuro você não sabe como vai generalizar o que está por vir, né? Então é difícil, né? Hoje você já viu toda a jornada, né? Do disquete até a nuvem. Mas e quando você estava no disquete, você sabia o que ia ter lá? Então é difícil, é uma perspectiva, sabe? Então é uma jornada que cada ponto, e aí olha dentro de novo ágil, pequenos ciclos, olha, está quente, está frio e segue. Está quente, está frio e segue, e assim vai indo. Acho que o Leandro ficou feliz com as respostas. Tomara. Ele disse que a gente precisava muito dessa conversa esse Tomara. ano. Acho que vocês já ajudaram ele a tirar várias das dúvidas que ele tinha ainda, Obrigado, dos questionamentos na Obrigado. cabeça. O Mário Soriano diz que as demandas mudaram sobremaneira e assim como a vida pós-Covid, na verdade, apenas não nos prendemos a bases teóricas em demasia. As mudanças são tão profundas que o que se vê deve fazer... Oh, meu Deus, vou repetir isso aqui, que tá confusa, eu me bananei. O Mário Soriano diz que as demandas mudaram sobremaneira, assim como a vida pós-Covid. Apenas não nos prendamos a bases teóricas em demasia. As mudanças são tão profundas que o que se deve fazer é sempre o novo. É o comentário dele. Bom, eu acho que aqui a gente podia dar aquele exemplo do mapa e do terreno. O mapa vai bem até quando vai bem. Mas às vezes você tem um mapa e parece que não tem mais estrada. Então é importante você sempre ter a visão do mapa e do terreno, para saber até onde você vai por um caminho e até onde você vai por outro. Então é o que eu volto aqui a falar do pensamento crítico, né? É importante a gente ter essa visão do panorama para poder então tomar as devidas decisões. Você vê que como eu tenho dificuldade de falar algo muito além, só estamos falando de agilidade, eu estou falando de ciclos curtos. Então dá para falar até aqui. A partir desse momento, é um vislumbre, não é? Mas é difícil falar profissionalmente. Sim. Depois de um certo momento. Porque você fala, baseado em que você está falando nisso, né? Com certeza. Se eu não tenho a restrição para poder então olhar, então é difícil, né? Você tem que fazer. Você pode ter uma visão de longo prazo baseada na sua missão, visão é para lá que eu vou. Mas fazer decisões de pontos futuros é muito difícil, porque você não sabe qual é a restrição que vai aparecer. O Edilson de Azevedo Santos pergunta quais os maiores desafios para implementar uma mentalidade ou uma cultura de agilidade. Quais seriam os principais passos práticos nessa direção? Eu começaria do básico, definindo o que é agilidade para a empresa. E eu sei que a Bosch tem uma definição, o próprio presidente, né, foi a público, tem um vídeo no YouTube que inclusive é público, acho que vale a pena ler, assistir quem não assistiu. E ele vai contar, definir o que é agilidade. Acho que isso já dá um norte, já dá uma missão para a empresa como um todo. Então, eu já estive em várias discussões assim com altos executivos que assim eles não conseguem responder o porquê que eles querem agilidade. Então, assim, vamos definir o que é agilidade para a minha organização. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que isso se conecta com a minha estratégia? Terceiro, como é que eu vou medir isso?
para aí depois você pensar em, puxa, será que tem um framework que eu posso adotar? Será que vale a pena eu treinar? Será que vale a pena eu contratar uma consultoria ou contratar pessoas? Então, aí vai te dar vários caminhos para essa transformação, lembrando daqueles arquétipos, se eu começo top-down, se eu começo de baixo para cima, porque eu ainda não tenho, né, o apoio necessário. Então, se você é head de uma área, talvez você tenha autonomia para testar na sua área. E isso Sim. dando certo, vira um case, vira um piloto e você, né, Então, escala. toda a corporação. Exato. Então, acho que você precisa entender o momento que você está na organização, entender o conceito agilidade, tá? E aí tem que estudar, tem que entender a teoria, infelizmente, quer queira você goste ou não. Para aí você conectar isso com o que a sua empresa busca, que está lá na sua missão, na sua estratégia. Como que você vai mensurar isso? Né? Porque qualquer coisa que envolve a palavra transformação e dinheiro, você vai ser cobrado em algum momento. Né? Então, você precisa medir. Para aí, depois você pensar, pô, legal, então agora está claro onde eu quero chegar, quais são as métricas. E aí você tem alguns caminhos mais longos, mais caros, menos caros, etc. Né? Que aí acho que é muito contextual, eu posso dar um exemplo, mas vai depender muito de caso a caso, de empresa a empresa. É uma alfaiataria esse tema, sabe? É difícil você ir numa loja, pegar do cabide e depois sair vestindo. Porque cada organização, primeiro, não é só uma pessoa, é um organismo. E um organismo, ele tem inúmeras facetas. E como é que você cobre adequadamente? Porque nós estamos falando em performance, em competitividade. Eu não estou falando mais ou menos. Então, para fazer isso com profissionalismo, requer mesmo estudo. É como ir ao médico, né? Se eu tenho um problema genérico, você pode ir no primeiro. Mas não, eu tenho específico. Então, eu preciso ir num especialista para conseguir entender toda aquela anamnese, aquela análise, para saber o que é que realmente cai para você. Tanto é que tem remédio manipulado, por quê? Porque não tem na prateleira o remédio pronto para você. Algumas pessoas têm a felicidade de ter o remédio pronto, outras não. Assim como as organizações. Algumas têm de prateleira, dependendo do setor que ela faz. Às vezes ela faz um commodity, né? Mas se ela não faz commodity, ela faz diferenciação, e tem vários momentos, tem um momento simples, complicado, complexo, caótico, como é que ela vai cobrir isso? Então, é um organismo vivo mesmo. Então, requer um investimento profundo de análise, uma tomada de decisão e consequência. Posso fazer um complemento? Claro. Acho que esse tema é importante. Apaixonante. É muito mais fácil a gente copiar do que criar. E é natural do ser humano ir pelo caminho, né? Cortar caminho. Né? Então, não tem nenhum demérito em pensar isso, porque a gente, né, não tem tempo, etc. Mas quando a gente fala em transformação em agilidade, acho que qualquer outro tipo de movimento mais brusco em termos de reestruturação, não adianta querer ir lá e copiar o modelo daquela empresa de streaming de música. Ou achar que você vai fazer o download de um método na internet e vai funcionar na sua empresa. Assim como a dieta que funciona para o Paulo não funciona para mim. A regra de exercício para o Paulo funciona para ele e não funciona para mim. Então a empresa precisa entender que assim, gente, não é porque deu certo na empresa do seu lado ali, mesmo que você seja do mesmo setor, que vai dar certo na sua. Então a empresa de streaming de música, que inclusive tem gente que taxa de nome, eu não vou citar aqui, óbvio. Ah, mas é um modelo da empresa X. E aí você vai nas organizações todas fazendo exatamente a mesma coisa. Aí eu falo, gente, vocês vão virar tudo uma empresa de streaming de música. Isso se você tiver sucesso, mas as chances são muito baixas. A não ser que você mudou sua estratégia, você está dando um tiro no pé. Né? Então, você vai jogar dinheiro fora, você vai se frustrar, você vai ter o que eu chamo de agile hangover, que é, puxa, ninguém pode mais ouvir a palavra ágil ou agilidade na empresa porque não deu certo, porque fizeram errado. Assim como, né, se você tenta uma dieta e não dá certo, não faz isso aqui não, você fala isso para todo mundo. Sim. Né? Não deu certo comigo, não vai dar Aí certo aquela com mais resistência ninguém. que já poderia existir vira regra, né? Não, exatamente. Você fala mal para 10 pessoas e bem para uma só, né? Então, eu acho que segue um pouco essa regra e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tente copiar soluções. Quando o assunto é agilidade, é desenvolvimento de uma competência, você tem que ter a sua receita. Só que é difícil criar a sua receita. Aí a gente volta naquela pergunta que você fez de, quem são as pessoas para fazer esse tipo de transformação? Não é qualquer pessoa.
Se fosse, todas as empresas seriam ágeis, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Né? Então, agora a gente tem uma definição aqui de um ouvinte nosso, que é o Salomão Machoco, que diz que exemplo de adaptabilidade é quando a empresa decide não dar mais almoço, temos que nos adaptar. E diz que agilidade quem tem é o Neymar Júnior com a bola. Bom, isso também é verdade, né? Ele tem, quem vai dizer que não tem? Se a gente fizer um comparativo do Usain Bolt e o Neymar, é claro que o Neymar tem mais agilidade que o Usain Bolt. Agora, não tem velocidade como o Usain Bolt. Então, cada situação é uma situação. Se você quer uma plataforma só de velocidade, fala com o Usain Bolt. Se você quer uma plataforma de velocidade e flexibilidade, fala com o Neymar mesmo. Então, é verdade, ele está certo. A Renata Maria Acione diz que o conceito de agilidade, pergunta se o conceito de agilidade pode ser adaptado a todas as idades em qualquer área de atuação do profissional. Obrigado, Renata. Sim, pode, porque, como nós falamos, é uma competência, é intrínseca ao ser humano. Então, com os ingredientes que a gente transcorreu aqui, ela já tem bastante elemento para poder ver o que serve para ela. Não é? De tantas coisas que nós falamos, pode ser que algumas façam sentido hoje, outras façam sentido um pouco mais para frente. Então, sim, né, é possível por meio dessa combinação que te atende melhor. Ou seja, é a combinação adequada a cada situação, a cada circunstância, que pode mudar ao longo do tempo. Então, nós estamos falando sempre de uma adaptação, né, dinâmica. Essa que é o grande... E a gente tem muito mais experiência de adaptações estáticas. Então, esse é um paradigma que a gente precisa mudar. É como jogar aquele brinquedo antigo do peão, né, que ninguém nem lembra mais. O peão, se deixar ele estaticamente, ele não fica parado estático. Ele só tem dinamicamente equilíbrio. Então, cada coisa é num dado momento. Se você quer um equilíbrio estático, pega um cubo e ele está estático. Agora, se quer um peão, ele só tem equilíbrio dinamicamente. Sim. E aí eu diria, as organizações só vão ter equilíbrio dinamicamente. Robson Souza pergunta qual o perfil que se adapta melhor a essa necessidade? É o que possui soft skills ou hard skills? E o que as empresas buscam hoje no profissional? Não, é a mistura. Vamos dizer, aqui é a combinação. É como isso é temperado. Né? Pode ser que, dependendo se eu estou numa área, sei lá, A, eu precise mais de soft skills do que hard skills num dado momento. Mas, basicamente, você vai ter que ter os dois. Não é concorrente. Um é concorrente do outro. Eles são complementares. Existe uma interdependência que você deve também equilibrar dinamicamente. Cada vez que você tem mais hard skills, você precisa também ter soft skills para equilibrar isso. Então, não é A ou B, mas são ambas. Né? Esse é o caminho que eu vejo. Eu acho que a palavra que eu costumo usar e que eu adotei, na verdade, do meu orientador é repertório. Então, acho que você tem que ter um repertório que é um mix de coisas, né? Então, você precisa aprender a programar, Edivando? Não, mas você tem que saber o mínimo do que é programação. Esse tal desse AI, puxa, você tem que saber o que é AI. Você precisa saber programar um algoritmo de inteligência artificial? Não, mas você precisa entender o que é. Então, acho que o profissional hoje, ele precisa entender de tecnologia, precisa saber falar de tecnologia, precisa entender de soft skills, comunicação aí é o padrão, e ele precisa entender de uma outra coisa que muitos não entendem, que é de negócio. Finanças mesmo, por exemplo, contabilidade. Porque você está falando, no final do dia, você está dentro de uma organização que tem fins lucrativos, a maioria delas. Então, você tem que entender de gestão, você tem que entender portfólio, você tem que entender como é que faz um budget, por que é daquele jeito, por que não é. Como é que você faz como é que você calcula a margem. Então, são conhecimentos que, assim, você não precisa ser especialista, né? Porque às vezes eu tenho lá um engenheiro de software ou um cientista de dados que manja tudo de ciência da computação. Mas para essa pessoa ser um líder,
de transformação, vai precisar agregar outros conhecimentos. Então, aí, normalmente, o que a gente vê no perfil do líder de sucesso? É o generalista que consegue se aprofundar até um determinado tema, né, em vários temas. Até um determinado ponto em vários temas. Né? Por quê? Porque ele consegue trafegar em vários temas, né, e consegue conectar os pontos. Às vezes, se você é muito deep, né, ou muito profundo, puxa, se você está falando hoje em mainframe, por exemplo, você nem acha pessoas mais que conhecem tanto de mainframe, quiçá tanto. Então, é mosca branca no mercado, né? E tem o seu valor. Agora, essa pessoa, quando eu coloco, por exemplo, no ambiente de nuvem, não serve para nada. Né? Então, acho que a gente precisa repensar, inclusive, como é que a gente forma as pessoas daqui para frente. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade em ter pessoas com nível de conhecimento muito aprofundado, a gente também precisa de pessoas que consigam trafegar até um determinado ponto em várias disciplinas. E aí é uma coisa meio dicotômica. Não dá para você ser os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher um. Então, hoje a gente tem pessoas que, assim, a gente falta talentos em inteligência artificial. Por quê? Porque você precisa entender bem do assunto. Não é qualquer um que vai lá ler um livro de inteligência artificial vai criar um algoritmo. Então, você acha meia dúzia de pessoas, a maioria deles com PhD, que custam fortunas no mercado. Por quê? Profundo. Exatamente. Então, acho que a gente tem um desafio bacana pela frente no tema de educação, que é, puxa, qual é o equilíbrio que nós vamos dar para poder ter esses perfis, né, distintos. Nesse sentido, né, nós, por exemplo, estamos investindo muito na formação até de profissionais de ensino médio, para que a gente tenha... A Bosch tem escola na parte de manufatura há muitos anos, décadas, né? Mas recentemente nós começamos agora investimento na área digital também, para que a gente possa ter esses jovens talentos, né, também capazes na parte digital, da escrita de novos programas, ou seja, é um trabalho muito bonito e nós estamos procurando absorver a todos. Esse ano, por exemplo, nós vamos formar 200 jovens. Olha só. É uma maravilha. Ano passado foram 100, esse 200 e agora, porque a gente quer também ser um celeiro de valores para soluções digitais. Então, como a gente não está achando no mercado, vamos formar também. Exatamente. Já fazíamos isso com manufatura, né? agora na área digital também. Um trabalho muito bonito. Bacana. A Karen Rebelo pergunta quais os grandes desafios de adaptabilidade no chamado Ano da Eficiência. Pois é, né? É aquilo que a gente diz, tem que... Você inova, mas um momento precisa, então, ter uma estabilidade, pelo menos na plataforma. Porque se você só ficar inovando, né, você não vai tirar a entrega para o dono da empresa, para o capital, da fundação. Todos precisam de ter o retorno. Então, novamente, é um equilíbrio. Saber até onde você vai dentro do conhecimento, da plataforma, da solução, e como você vai fazer as variantes. E neste ano parece que houve um momento dos acionistas falar, tá bom, e como é que fica? Aqui nós precisamos ter o nosso retorno, porque nós estamos investindo demais em inovação. Então, acho que as grandes organizações vão ter realmente que fazer esse equilíbrio, tá certo? E procurar estender, sempre que possível, né, as suas soluções dentro de um patamar elevado de eficácia, né? Mas poder, pelo menos, ter um mínimo de estabilidade dentro do que for possível. Porque senão você só faz lançamento e não paga o principal desse investimento. Precisa ter um equilíbrio para conseguir achar o ponto de máximo disso tudo, né? Então, acho que é um aprendizado, né? As empresas tradicionais já conhecem isso muito bem, porque a vida delas... Uma Bosch tem mais de 130 anos, ela conhece como é que faz isso. Já uma startup que está escalando, pode ser que ela tenha dificuldade de lidar com essa nova realidade, né? Porque agora ela tem que entregar valor, né? Então, eu acho que é um bom desafio para as startups e uma boa realidade para as que já são mais chamadas tradicionais, mas também acho que é um conceito bem passado, porque as organizações,
ela só tem idade. Como falar de um veículo? O veículo é antigo, mas ele não é velho. Então, as empresas são antigas, mas elas são bem modernas, viu? Chegou a hora do Bosch Break. Sabe aquele momento em que você dá uma paradinha para o café? Um momento de troca de dicas? É isso que a gente quer reproduzir aqui no Bosch Talks neste momento. Para trocar dicas de livros, de séries, de podcasts. E aí, Edivandro e Paulo, eu vou pedir as dicas de vocês. Quero saber o que vocês têm de legal para indicar para quem está nos ouvindo. Bacana. Acho que eu vou começar, né, e Paulo depois se complementa, mas a gente fazer um spoiler aqui, né, Paulo? A gente comentou muito a questão de equilíbrio, né, nessa conversa, que foi um papo bastante interessante, onde a gente conseguiu cobrir, né, uma gama de assuntos bem legais. Mas a gente citou muito o equilíbrio, a gente citou muito a questão da customização, de você realmente entender o contexto para poder ter uma solução. E a gente percebeu isso, né? E o Paulo com a Bosch aí, que é um case, acho que na indústria, sem dúvida nenhuma, é um caso bastante interessante de ser contado. A gente decidiu fazer uma parceria lá atrás, né? E juntar um pouco pesquisa com conhecimento prático e, obviamente, uma visão de como levar isso para mais pessoas. E a gente resolveu escrever um livro, né, eu, Paulo e mais outros autores, onde a gente vai trazer um tema, né, que vai se chamar hibridismo, e a gente vai realmente definir, vai mostrar caso, vai mostrar exemplo, método para fazer, para realmente tentar apresentar para as empresas e para os profissionais que trabalham na área uma nova forma de ver agilidade. Né? Então, provavelmente, a gente já está quase nos finalmente, né, Paulo? Já decidimos até a capa. Estou adorando o spoiler no Bosch Talks. A gente gosta bastante de novidade em aqui. Primeira mão, inclusive. Eu quero fazer então um recorte antes de você complementar. A cor da capa, nós usamos inteligência artificial para decidir. Você lembra, Edivandro? A gente estava na dúvida de algumas coisas. Vamos usar esse tal desse chat GPT para ele que decidiu para vocês agora. Ele sugeriu. Nós fizemos aquilo que eu falei aqui para vocês. Nós pegamos uma série de recomendações e nós fizemos análise crítica. Ele fez boas recomendações em algumas coisas, nós acatamos, outras coisas não acatamos, né? Mas felizmente, nós fizemos uma votação cega e a recomendação que ele deu foi realmente... Ele acertou. Ele acertou. Foi muito bom nesse sentido, né? A gente tinha algumas cores, o Paulo trouxe uma outra ideia também. A gente falou, bom, vamos testar outras opções. Capa e nome é sempre uma coisa complexa de definir, né? Então... mas voltando ao conteúdo, acho que isso assim, vai ser um livro realmente um divisor de águas, né? Assim nós esperamos. Obviamente, a gente não pretende responder tudo com esse livro, mas a gente espera realmente criar uma visão e um movimento aí que seja o próximo passo além do que a gente discute hoje de metodologias ágeis, porque sempre o objetivo final é agilidade como competência, né? Então a gente quer posicionar esse livro de uma forma que contribua para esse tijolinho a mais nesse conhecimento e nessa experiência aí dos profissionais que estão lá no dia a dia ou que estão estudando, isso. né? Então, acho que vem preencher uma lacuna que existia. Excelente contribuição. Uma lacuna que existia no mercado e acho que a gente teve a felicidade de ter autores aí, né, trazendo diferentes experiências. E eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar contando tudo sobre ele, vai perder a graça, né, Paulo? Ele nem tá dormindo mais, né, por causa que ele me pergunta como é que tá o estado, etc. É uma ansiedade natural, né? Poxa, tem que ter as nossas paixões, né, Edivandro? Mas como recomendação, eu vou sair um pouco de livro, eu vou fazer uma sugestão de filme. Ótimo. Pela perspectiva de liderança, eu gosto de 2 filmes para mim são marcantes. Uma é o Resgate do Soldado Ryan, que tem uma liderança forte e nada mais ágil e nada mais flexível do que aquele recorte da história, né? Ou seja, eles só pegaram improvisações, né? O filme é de começo ao fim, ele tendo que resolver problemas e com muita velocidade. Então, eu faria uma nova leitura e absorveria tudo de bom que tem lá, e tem muita coisa boa para aprender lá
a despeito do cenário ser bem trágico, mas é possível você extrair muito daquilo lá. Um outro que eu também gosto muito chama Henrique V, é uma história medieval, né? Mas que também é de uma liderança que consegue fazer do limão uma limonada, né? Porque ele estava sempre em desvantagem, mas ele conseguia. Então, eu acho que isso é importante pela perspectiva da liderança. Agora, pela perspectiva do team member, eu gosto muito de Quase Deuses, que eu acho um filme fantástico, né? Você vê a pessoa se reinventa, né? De carpinteiro ele virou cirurgião, quer dizer, isso é uma reinvenção mais ágil e mais flexível que isso, é admirável. E Estrelas Esquecidas, né? Que também eu acho fantástico pela perspectiva do funcionário, né? Como elas conseguiram? Bom, o filme já começa com a mulher com a mão na massa lá, mexendo num carro, né? Nos anos 50. Que você fala, o que é isso, né? Quer mais improvisação que o mundo ofereceu? E detalhe, é somente com o repertório que ela tinha, porque deu certo, né? Uma coisa é lá olhar e não fazer nada, né? Ela foi lá, resolveu. E mostra bem o início do mundo digital, né? Que começaram a ter os computadores, e você vê como ela se adaptou à nova realidade, né? Porque ela estava vendo, uma delas, que a matemática só na mão não ia funcionar, porque não tinha velocidade. Ou seja, ela era muito flexível, mas não tinha velocidade. Ela era muito para a época, mas não era o suficiente. Então, ela viu que tinha que estudar, teve que ir na biblioteca e aprender sozinha a computação. Né? Eu faço um paralelo que eu tive que estudar, até com alguma linguagem que eu vi lá no filme, né? Puxa, como era difícil com um professor. Imagina a pessoa sozinha, né? Tendo que aprender a informática básica no mundo dos cartões, etc. Bom, esses dois de liderança e esses dois pela ótica do funcionário, eu acho que são boas e são prazerosas também, né? E fora os TEDs, né? Se você der um Google lá, põe Agile no TED, você também vai ver uma série de conteúdos importantes. Você não pode investir tempo, né? Se o seu tempo é mais curto. E a terceira, eu diria, escute o nosso podcast de novo, quem sabe tem aqui alguma coisa que possa te ajudar. O nosso episódio e todos os outros que não tenham ouvido até agora, porque tem muito conteúdo bacana para ser revisitado aí no Bosch Talks. Tá bom. Dicas maravilhosas, ficamos aqui na expectativa do lançamento do livro de vocês. Obrigado. E eu só posso agradecer a presença de vocês dois hoje aqui. Paulo, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Edivandro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer. E com essas dicas super legais, eu encerro esse episódio de hoje do Bosch Talks, o podcast do futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e a gente fica por aqui.